Olá e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Na nossa investigação detalhada de hoje, a gente vai entrar num território que honestamente funciona como uma verdadeira aula magna. Uhum, com certeza. Para quem está nos ouvindo e, sabe, sempre quis entender como a engenharia ambiental, a botânica e a legislação se cruzam na vida real, o tema de hoje é um prato cheio. É um tema bem denso, né? Muito. Nós vamos descobrir como identificar, classificar e, principalmente, contestar a existência de áreas úmidas de cursos d'água em propriedades rurais. E a mesa do estúdio hoje está absolutamente lotada de documentos técnicos. Tem bastante coisa mesmo. Pois é, temos a Instrução Normativa número 04 de 2023 da SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente lá de Mato Grosso. Temos também um manual rigorosíssimo chamado Termo de Referência Padrão, o TR-002. Uhum. E, além disso, trouxemos diários oficiais repletos de debates de conselhos ambientais, como o CONSEMA de Rondonópolis, e até um laudo técnico real, que é o laudo Augusto Signorini. Um material fascinante para a gente analisar hoje. Exatamente. A nossa missão nesse mergulho é desmistificar um conflito gigantesco. O que acontece quando o mapa oficial do governo diz que existe um rio ou um pantanal numa determinada área, mas a realidade lá no campo, com a bota na terra, mostra uma coisa completamente diferente. Como a gente prova cientificamente quem tem razão. O que é fascinante aqui é que a água, nesse contexto ambiental e jurídico que a gente vai analisar, deixou de ser apenas aquele recurso físico que corre pela terra, sabe? Sim, ela vira outra coisa. Exato, ela se transformou numa entidade jurídica e tecnológica de peso colossal. A presença ou ausência de uma nascente ou de uma área alagadiça num mapa governamental define de forma implacável o que pode ou não ser feito em vastas porções de terra. As famosas restrições. Isso. Estamos falando das áreas de preservação permanente, as APPs, e das áreas de uso restrito. Uma simples linha azul desenhada num mapa de satélite do estado tem o poder de alterar completamente o destino de uma propriedade rural. Ou seja, inviabilizar o planejamento de uma safra inteira. Ou travar a aprovação de um loteamento urbano inteiro. E quando surge essa divergência entre o mapa burocrático e o território real, a ciência precisa entrar em campo como a única árbitra possível. Então, vamos desempacotar isso, porque a regra do jogo lá em Mato Grosso tem contornos muito específicos. Tudo gira em torno do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é processado por um sistema chamado SINCAR, certo? Exatamente, o SINCAR. Esse sistema possui bases de referência oficiais, que são basicamente os mapas hídricos do governo. E, lendo o artigo 23 dessa Instrução Normativa 04, fica muito claro que existe uma presunção de veracidade a favor do Estado. Uhum, o Estado larga na frente. Pois é. Se houver divergência entre o que o proprietário da terra declara e o que a SEMA aponta sobre a hidrografia, não adianta só mandar um ofício dizendo que o mapa está errado. A responsabilidade da prova é totalmente de quem contesta. E isso exige um laudo técnico monumental, com anotação de responsabilidade técnica, a ART. E faz muito sentido que a barra seja tão alta, considerando como a lei enxerga e categoriza cada tipo de ambiente. O artigo 40 dessa mesma instrução normativa, por exemplo, estabelece regras muito rígidas. Quais regras especificamente? Ele diz que áreas de pantanais, planícies pantaneiras e áreas com declividade entre 25 e 45 graus são tratadas rigidamente como áreas de uso restrito. A delimitação dessas áreas precisa convergir de forma cirúrgica com a base de referência do SINCAR. E se for outro tipo de área úmida? Aí entra o artigo 41. Ele menciona que existem outras áreas úmidas que precisam ser identificadas no cadastro, mas com uma finalidade um pouco diferente. Elas servem para o mero monitoramento e controle das atividades que possivelmente serão licenciadas ali no futuro. Entendi. Ou seja, um erro na classificação de uma área úmida não é só um detalhe geográfico menor. É um erro legal que pode engessar todo o funcionamento de uma matriz produtiva ou permitir a destruição de um ecossistema frágil. Para tentar visualizar como essa complexidade burocrática desce para o mundo real, os documentos de hoje nos trazem um caso prático direto do Diário Oficial de Rondonópolis.
É o registro de uma reunião do CONSEMA. O Conselho Municipal de Meio Ambiente. Isso. E a ata descreve um debate intenso sobre um pedido de intervenção na APP do Rio Beirão-Araréu. A pauta era a instalação de dissipadores de energia de drenagem para um futuro loteamento fechado. E o que me chamou a atenção foi a confusão sobre quem de fato tem a responsabilidade de exigir os estudos técnicos. Esse debate ilustra perfeitamente a enorme tensão que existe entre o desejo de desenvolvimento e a responsabilidade técnica. No Conselho, a grande discussão girava em torno da exigência de um estudo hidrológico. Que é fundamental para qualquer intervenção, né? Sem dúvida. Independentemente de a obra ser só uma pista elevada ou um dissipador, qualquer estrutura que interfira no fluxo natural das águas exige que se conheça a fundo o comportamento daquele curso d'água. Por exemplo, o Conselho precisava entender a bacia de inundação do Tálveg. Pera, para quem está tentando visualizar essa cena e não tem formação em engenharia, o que é exatamente o Tálveg nesse contexto? E por que o Conselho estava tão preocupado? O Tálveg é, de forma bem visual, a linha que une os pontos mais profundos do leito de um rio ou de um vale. É o caminho natural e de menor resistência por onde a água corre. Ah, o fundo do rio? Isso. E o estudo hidrológico serve justamente para calcular a vazão máxima da chuva e entender até onde a água vai subir ao redor desse Tálveg em dias de tempestade extrema. Para não causar um desastre. Exato. Se alguém instala um dissipador de drenagem ou constrói uma travessia sem essa matemática milimétrica, corre o risco de criar um gargalo. Isso causa o represamento prejudicial da água a montante. Que é a parte de cima do rio antes da obra. Perfeito. E pode alterar violentamente a força da água a jusante, que é a parte de baixo. O Conselho debatia justamente isso. Aprovar uma intervenção sem esse estudo poderia resultar em inundações desastrosas. E a responsabilidade legal cairia sobre quem assinou a liberação. Isso explica o cabo de guerra na reunião. Uma conselheira até alertou que os critérios para emitir um parecer precisam ser estritamente técnicos. Mas isso nos leva a uma questão muito prática. Diga. Se o rigor é tão extremo assim, como os profissionais constroem essa prova técnica hoje em dia? Fico imaginando o perito no meio do mato, sem sinal de internet, debaixo de chuva. Eles ainda usam pranchete e papel? A era da prancheta de papel molhada na chuva ficou no passado para esse nível de exigência. Hoje, o rigor é ditado por um documento chamado Termo de Referência Padrão 002, focado na constatação de hidrografias. Eu vi isso nos documentos. E para fazer esse trabalho de campo, os técnicos utilizam o que chamamos de Formulário de Hidrografia ODK, que significa Open Data Kit. Pelo que eu entendi, lendo as fontes, é um aplicativo de coleta de dados, certo? Exato, mas com um nível de segurança probatória altíssimo. É um aplicativo que roda no sistema Android, em tablets ou celulares, e funciona de forma totalmente offline, bem no meio do mato. E como ele garante que o técnico não está inventando dados? O profissional vai até o ponto exato da suposta nascente e usa essa ferramenta para registrar um formulário padronizado. O aplicativo capta a coordenada GPS exata de onde a pessoa está pisando. Não tem como falsificar a localização. Não tem. Ele força o preenchimento de critérios específicos sobre o solo e a vegetação e exige fotografias georreferenciadas. E quando o técnico volta para a cidade e conecta na internet, esse pacote de dados criptografados vai direto para a base oficial. Garantindo que nada foi alterado no Photoshop. Temos aqui na mesa um exemplo prático de como essa tecnologia é usada para desafiar o Estado, que é o laudo Augusto Signorini. A história é digna de um mistério. Esse caso é emblemático. Muito. O mapa oficial do governo, usando base do Serviço Florestal Brasileiro, apontava que existia um curso d'água de 6,21 metros de largura cortando uma propriedade rural consolidada, a Fazenda Esgarbosa. Como a equipe técnica conseguiu provar que um rio, oficial de mais de 6 metros, era, na verdade, um rio fantasma? Se conectarmos isso ao cenário geral, esse caso revela a verdadeira revolução que aconteceu no licenciamento ambiental, que é o uso da máquina do tempo dos satélites. Máquina do tempo? Como assim?
O TR-002 não aceita que o perito vá a campo hoje, tire uma foto de um buraco seco e declare que não existe rio. A regra exige provar a dinâmica espaço-temporal. No caso da fazenda Esgarbosa, eles usaram imagens da constelação Planet. O que faz essa constelação Planet ser diferente das imagens de satélite comuns do Google, por exemplo? A grande diferença é a resolução temporal. Satélites antigos passavam pelo mesmo ponto da Terra a cada 15 dias. E se tivesse nuvem, perdia a imagem. Ficava aquele burrão branco. Isso. A constelação Planet é formada por centenas de nanosatélites que fotografam a Terra diariamente com altíssima resolução. A equipe técnica usou esse acervo para criar um lapso de tempo de 5 anos. De abril de 2020 a maio de 2025. Eles compararam sistematicamente o mês de abril, no auge do período chuvoso, com o mês de agosto, no auge da seca extrema. Analisando o comportamento daquele fragmento de terra mês a mês, somado a voos rasantes de drone, eles demonstraram sem margens de dúvidas que a assinatura espectral da água nunca esteve ali. O satélite provou que o mapa estava, digamos, alucinando um rio. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante. Não dá para resolver tudo olhando do espaço. A pessoa precisa ir a campo. E os manuais mostram que existe um calendário muito rígido para isso. Sim, existe um momento certo para a vistoria. Quem nos ouve pode pensar que basta o técnico pegar o tablet com o aplicativo e dirigir até a fazenda num feriado qualquer. Mas a regra diz que a caracterização tem que acontecer obrigatoriamente no período das águas. Esse é um ponto crucial que separa os laudos aceitos dos laudos que são sumariamente rejeitados pela SEMA. Em Mato Grosso, o período das águas vai de dezembro a maio, certo? Exato. A lógica do órgão ambiental é irrefutável. Se existe a suspeita de que um curso d'água tem fluxo sazonal, a vistoria precisa acontecer na época em que a chuva deveria estar alimentando esse sistema. E a situação complica se houver dúvida se o rio é intermitente, ou seja, seca numa época, ou se é perene, que nunca seca. Nesses casos de dúvida, o profissional é obrigado a visitar o exato mesmo ponto em 2 épocas totalmente distintas, uma vez no período das águas e outra na estiagem. Isso mostra que a hidrografia exige entender muito do clima local. E os documentos mencionam ecossistemas muito específicos, como as veredas. Como um técnico olha para um campo e prova cientificamente que ali é uma vereda se não tiver água na superfície no dia da visita? Em áreas suspeitas de serem veredas, a inspeção visual só da superfície não serve. A norma exige a caracterização física do solo através de um procedimento chamado tradagem. O técnico tem que furar o chão. Ele utiliza um trado, que é um equipamento manual de perfuração, e fura a terra para extrair amostras. O objetivo é procurar evidências de hidromorfismo. E o que seriam essas evidências? São características visuais, como manchas acinzentadas no solo, que indicam que aquela terra passa longos períodos saturada por água, sem oxigênio. Além disso, ele fotografa as espécies de capins nativos que estão ali. Entramos na parte que eu achei fantástica, as testemunhas biológicas. Quando a dúvida é sobre pantanais ou planícies alagáveis, a SEMA exige que se procure plantas específicas. A paisagem tem que confessar a identidade dela através das plantas. A botânica se torna a prova jurídica. É incrível. Eles procuram uma presença de buritis, que é a Mauritia flexuosa, as buritiranas e uma planta conhecida como chuveirinho, do gênero Paepalanthus. A inclusão dessas plantas na legislação é brilhante. Pega o exemplo do chuveirinho. Ele tem uma ecologia extremamente específica e exige solos mal drenados para prosperar. O mesmo vale para o buriti. Que é o símbolo das águas, né? Exato. A presença maciça dessas espécies funciona como uma memória ecológica. Mesmo num ano de seca histórica, se a comunidade dessas plantas estiver lá, a ciência e a lei concordam que aquele solo possui dinâmica de inundação. A botânica prova o que a falta d'água tenta esconder. Tudo isso em áreas abertas já é complexo. Mas lendo as regras para florestas densas, o técnico precisa aplicar uma técnica de investigação pura, chamada caminhamento inverso. Sim, o caminhamento inverso em ambientes fechados é um dos maiores desafios. Imagina, o satélite não vê o chão por causa da copa das árvores.
O técnico acha a água escorrendo e tem que andar para trás, subindo o fluxo, até encontrar o ponto exato onde a água brota, a exfiltração. E lá ele não pode só tirar uma selfie. De jeito nenhum. A norma exige uma precisão milimétrica. O perito precisa ficar de pé no ponto da nascente e registrar 4 fotografias perfeitamente alinhadas nos sentidos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Por que essa exigência de fotos em 360 graus? Porque os analistas do Estado que vão julgar esse laudo lá do escritório precisam de uma percepção espacial completa. As 4 fotos revelam a topografia, a inclinação, o subbosque. Isso impede qualquer fraude por omissão, como tirar foto só do lado mais seco para manipular a interpretação. Então, o que tudo isso significa? Por que entender a diferença entre uma linha no mapa e um rio real é tão vital para quem nos acompanha? Significa que a ignorância sobre hidrografia custa muito caro. Um erro no mapa trava licenciamentos, mas a lei oferece um caminho técnico claro e fascinante. Um caminho que une botânica clássica, geologia e tecnologia aeroespacial para corrigir esses mapas. A responsabilidade é imensa porque não se trata de burocracia, mas de entender os ciclos naturais intimamente. Questão importante para a gente pensar. Estamos vendo satélites cada vez mais precisos e inteligência artificial mapeando cada centímetro do planeta. Com todo esse poder de observar o espaço, será que um dia a necessidade de ir a campo, de sujar as botas para identificar um buriti ou o exato ponto de uma nascente vai ser totalmente substituída por algoritmos? Ou a complexidade da natureza sempre vai exigir o olhar humano ali no nível do solo para distinguir o que é uma poça temporária do que é o início de um ecossistema vital? Fica aí essa provocação fantástica, um convite para quem nos ouve olhar para a paisagem ao redor com novos olhos após essa análise. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho profundo.